Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Grandes do Rio FC, um canal totalmente voltado aqui pro futebol carioca, que você encontra análise de todos os jogos do seu clube de coração. Se você torce para um dos 4 grandes clubes aqui do Rio, esse é o seu canal, aqui tem análise e com total isenção. De fato, hoje não foi um bom dia pro futebol carioca, né? O sábado teve a vitória de clube carioca, hoje tivemos um dia muito ruim para o futebol carioca. Tivemos aquela derrota horrorosa do Flamengo mais cedo e agora, jogo que terminou ainda há pouco lá em Goiânia, né, lá no estádio da Serrinha, o Vasco perdeu uma ótima oportunidade de somar 3 pontos contra o pior time do campeonato, pelo menos na minha opinião. O Vasco acabou de empatar com o Goiás que está na última colocação, e o jogo terminou em 1-1 e por sorte no final, porque o Goiás por pouco acabou não virando ali o jogo contra o Vasco da Gama. Primeiro tempo começou com o Vasco melhor na partida, né? Na minha opinião, o Vasco teve um primeiro tempo muito melhor do que o do Goiás. Começou, né, com aquela formação um pouco mais ofensiva, com o Carlinhos, com o Léo Gil, com a estreia do Léo Matos, né, com os jogadores de ataque, mas o Thales Magno acabou saindo ainda no primeiro tempo, machucado, né, virou dúvida, inclusive, para o meio de semana, quando o Vasco tem um jogo importante pela Sul-Americana contra o Caracas, o jogo da volta. O Vasco venceu aqui no Rio por 1-0 e pode ser que perca o Thales Magno, que é uma das principais peças do time. Por outro lado, contou com a volta do Benítez no segundo tempo, entrou ainda um pouquinho sem ritmo, mas entrou bem no jogo, mostrando vontade. Entendo que a parte física dele ainda não está a melhor possível, mas também isso se dá por conta do tempo que ele ficou inativo. Mas só o fato de ter o Benítez em campo, o Benítez que é o principal jogador na criação, né, um jogador de meio campo de criação, é o principal dessa função no Vasco, e o Vasco acabou abrindo o placar ainda no começo da partida, escanteio cobrado pelo lado direito, e o Léo Matos estava fazendo a sua estreia, ele que é um lateral que tem uma alta, ou melhor, uma boa estatura, ele tem praticamente 1,80 de altura, acabou raspando ali no primeiro pau. Nada melhor do que iniciar uma trajetória no Vasco ou em qualquer clube com um gol. Léo Matos raspou essa bola no primeiro pau, acabou que a bola bateu lá no poste direito, né? O goleiro do Goiás, que por sinal é muito bom, o Tadeu, não pôde fazer nada, a bola tocou no poste, entrou, o Vasco abriu o placar no começo. Até achei que o Vasco teve a oportunidade, sim, de ampliar, enquanto o Goiás estava zonzo por conta do gol sofrido, mas depois o que se viu foi o Vasco piorar na partida. O Goiás voltou a si, digamos, depois do golpe, depois do gol sofrido, perdeu algumas oportunidades de gol com o Djalma, perdeu também com o Fernandão. O primeiro tempo terminou com a vitória do Vasco, mas eu entendo que o primeiro tempo terminou equilibrado. Por quê? Porque o Vasco começou o jogo muito bem, depois o Goiás melhorou, foi melhor do que o Vasco, então eu colocaria ali uns 50-50, metade do primeiro tempo, a primeira metade do primeiro tempo para o Vasco, depois a segunda metade do primeiro tempo para o Goiás. No segundo tempo a coisa já foi diferente. Entendo eu que o Goiás foi melhor do que o Vasco, soube explorar muito mais. O Vasco deveria ter sido mais inteligente. Tinha o resultado a seu favor. O Goiás precisando desesperadamente dos 3 pontos, porque vem na última colocação. Mesmo no final do primeiro turno já se fala em rebaixamento para o Goiás, em virtual rebaixamento. Isso se dá porque a campanha do Goiás, de fato, é muito ruim. Mas o Vasco não jogou com inteligência. O Vasco tinha que ter ficado retraído para justamente explorar os contra-ataques. Mas o que se viu foi o Vasco dando espaço para o Goiás trabalhar a bola dentro do campo de ataque. O Vasco retraído, mas dando espaço. Ou seja, não adianta você fazer uma retranca para explorar o contra-ataque se mesmo assim você dá liberdade para o adversário jogar como quer. E o Goiás conseguiu o gol de empate ali com o Shailon ainda no início do segundo tempo, por conta dessa liberdade que teve no campo de ataque a equipe do Esmeraldino. Portanto, o Goiás, depois do empate, ainda melhorou na partida. O Vasco ainda teve uma ou outra chance, mas entendo que o segundo tempo foi do Goiás, teve mais chances, teve mais oportunidades, e o Vasco não soube jogar com inteligência. Como eu disse, o Vasco acabou depois tendo a entrada do Benítez, também entrou o Felipe Baixo, que eu não gostei da atuação dele. Acho que realmente, mais uma vez, está abaixo daquilo que pode fazer, daquilo que pode render. Felipe Baixo, que é vascaíno, todos nós sabemos, o coração dele é vascaíno, mas na bola
eu acho que ele deixa muito a desejar, entrou mais uma vez, não contribuiu em nada ali no setor de meio campo. Agora, a entrada do Benítez, sim, contribuiu, ele tentou municiar os jogadores de ataque, tentou criar jogadas, tentou finalizar, tentou ir para cima, mas esbarrou na parte física e na defesa do Goiás, que esteve bem postada ali nos duelos que teve com o Benítez. Mas já fica a nossa torcida para que o Benítez consiga, de fato, ajudar o Vasco nesses próximos jogos. Vai ser muito importante no jogo do meio de semana, né, no jogo de volta contra o Caracas, e mais do que a bola que joga o Benítez, que é muito grande, que contribui muito, ele fala a língua do árbitro, e num campeonato desses sul-americano a gente sabe o quanto é importante ter jogadores em campo que falam a língua do árbitro, porque a catimba é grande, o jogo lá na casa dos caras, então tem que ter gente sim que pressione o árbitro para que ele olhe não só para um lado, para que ele olhe para os dois, porque a gente sabe que isso acontece nesses campeonatos sul-americanos. O jogo muito pobre tecnicamente, né? Por mais que eu tenha achado no conjunto geral o Goiás melhor do que o Vasco, mas o Vasco teve uma superioridade no início da partida, precisa manter isso durante mais tempo durante o jogo, precisa sair dessa situação porque é muito incômodo. O Vasco está ali beirando a zona do rebaixamento e não é ali o lugar onde a gente quer ver os times do Rio. E falando do Vasco da Gama, não é ali onde a gente quer ver o Vasco. O Vasco que nesse campeonato já foi inclusive líder da competição, começou o campeonato muito bem e foi caindo, e hoje ocupa uma posição muito perigosa. A gente torce para que o Vasco saia dali e não pode perder pontos bobos contra times que estão lá embaixo. Ou seja, hoje era um jogo para o Vasco fazer, sim, 3 pontos, mas tirar 3 pontos do Goiás. E o Vasco acabou empatando em 1-1, 1 ponto para cada um, e tudo continuou na mesma, e o Vasco acabou se prejudicando sim com esse resultado. Ah, mas foi fora de casa, não importa. Contra o pior time do campeonato tem que vencer. Não importa se por 1-0, por meio a 0, não importa. Tem que vencer porque esses pontos são irrecuperáveis. Tomara que o Vasco saia dessa situação o quanto antes e se recupere no Campeonato Brasileiro. Agora vai ter o jogo contra o Caracas, como a gente já falou, no meio de semana, e tem tudo para sair da Venezuela com um resultado positivo. Quando eu digo resultado positivo, não importa se com um empate, não importa se com uma vitória, tem que sair com a classificação, porque o Vasco tem sim time para sair de lá com isso. Portanto, tem que jogar futebol, não adianta botar o regulamento embaixo do braço, a gente ganha de 1-0, vamos segurar aqui. Não, vai para cima, tenta fazer gol, joga responsabilidade para o outro lado, para que o Caracas não comece a gostar do jogo, vendo que o Vasco vai se defender. Eu espero que o Vasco saia para o jogo, eu espero que o Sapinto entenda a necessidade do Vasco sair para o jogo e fazer um gol, pelo menos na casa do adversário, que justamente vai jogar toda a pressão para a equipe venezuelana, que sinceramente é muito abaixo do que o time do Vasco, então não tem por que ficar se defendendo, tá bom? Fica a nossa torcida para a classificação do Vasco no meio de semana. Eu sou Bruno Vilafranca, vou ficando por aqui. Curta, se inscreva, comenta. Vai ali, ó, botãozinho inscrever-se aí embaixo, é só clicar nele e acionar o sininho da notificação. Comenta, corneta, fala o que você quiser, porque a casa é sua. E aqui no canal Grandes do Rio FC, você sempre vai ser muito bem-vindo. No próximo jogo do Vasco contra o Caracas tem mais análise, a gente vai falar, se Deus quiser, de uma vitória do Vasco ou de uma classificação do Vasco na Copa Sul-Americana. No Brasileiro precisa melhorar. Ótima semana a todos, fiquem com Deus. Valeu!